Horóscopo para o dia 15 de agosto de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que você venha a dar atenção a algum sonho que vem esperando a realização há muito tempo neste domingo, mas isso vai requerer um pouco de maturidade de sua parte. Isso porque, num dado momento de nossa vida, queremos tanto algo, mas conforme vamos envelhecendo, as coisas vão mudando, e o que poderia ser uma boa ideia no passado já não cabe no presente. É questão de se lembrar que não apenas você envelhece, mas tudo evolui, e que se tentar colocar em prática sem se atentar a esses detalhes, é possível que venha fazer um grande esforço que apenas vai te causar estresse por não trazer qualquer resultado útil na atualidade. Seria como montar uma fábrica de máquinas de escrever numa época em que utilizamos, literalmente, computadores que cabem no bolso. Touro. O que poderia simplificar a leitura para este domingo é a parábola dos talentos, caso você já tenha lido na Bíblia. Isso porque cada um de nós recebeu presentes do divino para utilizarmos nesta encarnação, para que assim pudéssemos não apenas nos desenvolver, mas ajudar outros a se desenvolverem. A questão é que muitas vezes olhamos as habilidades alheias e ficamos vislumbrados, comparando com a nossa e acreditando que recebemos porcarias. Se for levar em consideração os tipos de mediunidade, a coisa complica mais um pouco, pois não são raros empatas se perguntarem por que Deus deu a capacidade de sentir energias, seja de pessoas ou lugares, que se não estiverem legais, causam incômodos, e clarividentes se maldizerem por conseguirem ver alguns seres, inclusive desencarnados, em qualquer lugar. No caso da mediunidade, o problema maior é que, infelizmente, pouco havia instrução para saber como lidar, e dependendo da religião, ainda é tabu, mas hoje já se fala mais abertamente, inclusive há certa facilidade em encontrar conteúdo que possa ajudar. Porém, sendo os presentes físicos ou espirituais, reclamar não vai resolver seu problema, mas atrasar ainda mais. É como a história de Jonas, a qual foi dado a missão de informar aos cidadãos de Nínive que a cidade seria destruída devido à conduta deles, mas como não queria, tentava desviar do caminho e dava tudo errado, além de, inexplicavelmente, uma baleia o engolir, e ser vomitado justamente na cidade onde deveria ir. Ou seja, é possível que, devido às suas habilidades, atraia diversas situações para colocar em prática, e se recusar a utilizar por achar ruim, enterrando seus talentos, como se diz no Novo Testamento, apenas vai fazer com que se sinta mais insatisfeito, e talvez porque você acredite que são ruins, mas que seriam extremamente úteis aos outros. Se você for capaz de dar valor a tais presentes e passar a utilizar, é bem provável que encontre seu lugar no mundo e passar a perceber a felicidade que havia há tanto tempo se evitado. Se achar que não possui a segurança necessária sobre como utilizar, pode pesquisar conteúdos de pessoas que possuem algo parecido com você, te deixando mais preparado e inspirado. Cada um possui sua função na criação, e tudo com que viemos não existe por acaso, seja alguma habilidade ou mesmo as diversas quadraturas e oposições que existem em seu mapa astral. Se você veio com elas, é porque serão úteis em sua missão de vida, e se as rejeitar, apenas vai tornar tudo mais difícil. Gêmeos. Haverá a possibilidade de que você venha a ficar confuso em relação a determinadas opções que se apresentarem neste domingo. Contudo,
seria interessante não se basear apenas na superficialidade, mas até sua intuição poderá te pedir para investigar mais a fundo, não importa o quão difícil seja, para ter mais fatos que te possibilitem em tomar decisões mais acertadas e responsáveis. Às vezes vale mais a pena gastar alguns minutos ou horas para se tomar uma decisão que poderá trazer resultados melhores do que simplesmente agir por impulso para se livrar logo e se complicar. Câncer ou caranguejo. Por mais que seja o signo relacionado a sentimentos, possui grandes problemas quando precisa lidar com eles. Não é estranho que quem tem esse signo se retraia frente a algo que possa apenas aparentar inseguro ou se fechar em situações que mexam com seus sentimentos. Simplesmente a alta sensibilidade o deixa trancado em suas carapaças duras, e nada o consegue atingir. E aqui está a deixa para seu domingo, transformando sua desvantagem em força. Se reparar nas figuras que representam o zodíaco, esse signo, ao lado de Escorpião, são os únicos que possuem armaduras naturais, e se sabe que a do caranguejo é bem mais resistente. Sendo assim, poderia utilizar essa defesa que coloca sobre seus sentimentos para ir atrás de sua vitória, não apenas para se proteger, e muitas vezes, não sair do lugar. Se for capaz de utilizar tal característica nos seus desejos de conquistas, poderá conseguir bons resultados, enquanto continuar a tendência a se fechar, às vezes até correndo para sua toca e não sair mais de lá, apenas vai te fazer passar a vida lamentando pelo fato dela ser tão injusta, e ainda te tira o que tem. Sendo que na maioria das vezes foi a própria atitude de não defender o que é seu e desistir diante de qualquer obstáculo que trouxe tais resultados. Leão. Preste atenção em algumas características de situações que venha a lidar neste domingo para não se complicar de graça. Isso porque haverá alta possibilidade de que você venha a entrar em contato com determinados eventos que são até gostosos, mas que não são duradouros, e ter isso em mente, agindo com maturidade, fará com que aproveite ao máximo, mas se sinta bem ao final de tudo. Caso contrário, haverá forte tendência a se envolver bastante, a situação chegar ao fim, e cair em profunda tristeza, desejando mais. Essa é como aquelas histórias de pessoas que entraram num relacionamento sem compromisso, até consentido no início, mas que acabam por se apaixonar por quem não quer nada sério, podendo de fato ocorrer isso ou ser possível adaptar para qualquer situação. Se acreditar não ser capaz de ter a maturidade mencionada antes, talvez seja melhor nem entrar, escapando de se colocar em risco por algo que não vai conseguir suportar. Virgem. Você poderá enxergar com outros olhos determinadas situações que antes até via como completamente favoráveis, mas percebendo não ser um mar de rosas, e isso te deixar um pouco balançado sobre o desejo de dar continuidade. Embora passe essa impressão, não será questão de abandonar o barco, mas ir em frente. É claro que a visão mais realista dos fatos pede mais responsabilidade, não se lançando de qualquer jeito. Por outro lado, se chegou até você, é porque possui capacidade em lidar com o que tem, por mais que não pareça tão adequado. É aquela história de que começar um negócio com um grande investimento não é garantia de sucesso, pois há quem não consiga, enquanto outros constroem um império a partir de poucos recursos. Se for capaz de arriscar, com o grau de responsabilidade que seu signo possui, poderá atrair bastantes resultados favoráveis. Libra ou Balança. Utilizar o tempo para relaxar,
principalmente se tratando de um domingo, mas é claro, para quem tem esse privilégio, é algo bastante agradável. Porém, é possível que outras coisas mais interessantes estejam disponíveis, bastando saber olhar para os lados ou se aprofundar no que estiver a passar seu tempo. Não é raro ficarmos apenas na superfície, ou focarmos nossa visão apenas num único ponto, mas o aprofundamento ou observar as proximidades trazer à consciência oportunidades fáceis de serem aproveitadas, seja com um objeto de interesse momentâneo ou algo de sua vontade que não esteja relacionado à situação. Às vezes, as situações mais banais carregam consigo ou se cercam de grandes recompensas, mas que somente podem ser desfrutadas por aqueles que possuem olhares atentos. Escorpião. Seu domingo poderá começar bom, mas vai precisar de consciência para permanecer no mesmo estado. Isso porque haverá tendência de que invista em sua tranquilidade, até com atividades que te relaxem, conseguindo com certa facilidade. A questão é que poderão surgir outros assuntos que poderiam ser deixados para depois, ou que não são de sua responsabilidade, mas para julgar estar com bastante paciência, começar a pegar para si, um a um, e quando se der conta, estará abarrotado deles, e toda a paciência que havia cultivado não existe mais, vindo a se questionar o porquê aceitou tudo aquilo. Não é questão de recusar tudo o que chegar até você, mas saber impor um limite, de modo que não venha a se sobrecarregar. Sagitário. Você vai precisar ter bastante cautela neste domingo. Isso porque haverá a possibilidade de te oferecerem algumas oportunidades, seja como forma de aproximação, ou fortalecer laços, mas que poderão esconder intenções não tão amistosas assim. Aliás, é bem provável que sua intuição venha a te alertar que há algo que não está tão correto, e a partir daí passar a ser capaz de perceber até alguns detalhes que confirmem isso. Por mais lindo e interessante que possa ser à primeira vista, na prática, poderá haver nada de bom para se aproveitar, a não ser comprometimento com algo que não dá frutos positivos. Será questão de não deixar-se influenciar por seus olhos e ouvidos, mas seguir o que seu coração sentir. Capricórnio. A confiança, quando bem medida, é excelente para realizarmos qualquer coisa. Ela estará bastante forte em seu domingo, e se puder realizar atividades para fortalecer mais sua segurança, que vai te deixar mais confiante, melhor. Ao que tudo indica, você deve ter algo em mente, como oportunidades que estejam próximas de acontecer, e que deseja aproveitar. Se direcionar tal segurança e confiança para se preparar, de modo que te dê mais certeza que vai conseguir, a facilidade de obter sucesso será maior, por mais que já acredite que não será possível de te escapar. Aquário. Fechar os olhos para o presente e sonhar com o passado. Por mais que seja considerado o signo do futuro, poderá se pegar, por algum motivo, com tal tendência neste domingo. Por mais que algo tenha sido lindo, não vai voltar, e é possível que alguns estejam a te alertar sobre isso, por mais doce que seja a se iludir. O problema de viver no saudosismo é que se esquece de que somente é possível viver no presente, e assim a vida passa sem que tire proveito desse grande presente do divino, que possibilita não apenas aproveitar tudo o que o momento tem a oferecer, mas também criar um futuro melhor do que qualquer coisa já vivida. Portanto, procure se desapegar do passado, vivendo o aqui e agora,
aliando a característica de seu signo de olhar para frente, enxergando além, ajudando a humanidade a construir dias melhores. Afinal, reconstruir o passado apenas vai fazer com que o presente insatisfatório se repita. Peixes. Algumas coisas poderão acontecer em seu domingo trazendo esclarecimento a diversas questões, inclusive algumas que pareciam ter nada nebuloso, de modo que tenha a capacidade de saber toda a verdade. Porém, uma coisa é obter esclarecimentos, e outra é acolher os esclarecimentos. Se por um lado, você terá a faca e o queijo na mão, por outro, poderá simplesmente jogar eles para o alto, acreditando não ser tão importante o quanto parece. Contudo, menosprezar o que vier a tomar conhecimento poderá ser uma atitude não tão sábia, pois será uma clara subestimação das situações que terá de lidar, e assim receber uma rasteira delas, algo que poderia ser facilmente evitado com as informações que tinha em mãos. Se optar pelo modo mais sensato de encarar as coisas, ou seja, levando a sério, será capaz de tomar todas as precauções e agir adequadamente, de modo que consiga superar tais situações com certa tranquilidade. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.